Há poucos minutos, em uma galáxia muito distante, três comandantes se preparam para uma missão de iluminação e conhecimento. Mac, o empreendedor, Diogo, o investidor, e Slay, o comunicador. Juntos, eles estão aqui para abrir portas e mentes. Sua jornada agora os traz até você. Sejam bem-vindos, exploradores! Vida longa e próspera! O meu nome é Diogo Caetano, estamos iniciando mais uma jornada de conhecimento e hoje nós temos aqui uma convidada mais do que especial, a pequena notável, né não, Max? Seja bem-vindo, brother! E aí, Diogão, tudo bem? Bem-vindo vocês aí. Hoje eu vou ter a honra de fazer um bordão que eu sempre quis falar, né? Mas antes disso, a nossa apresentadora tem uma história muito bonita de superação e de mudanças, né? Muitas mudanças de chave. E aí, só para vocês terem ideia, aos 16 anos ela saiu do projeto do INCRA, numa área de terra chamada Pedro Peixoto, e com o sonho de ser radialista. Aos 25 anos de rádio, 24 anos de imprensa, 15 anos de TV, foi vereadora, deputada, candidata a prefeita da capital de Rio Branco, secretária de Estado, escritora, empresária, e aí, meu amigo, o céu é o limite. Então, aquilo que eu sempre quis falar, fala pequena! Olá, brothers! Tudo bem com vocês? Grande satisfação estar aqui com o The Brothers, nesse canal de podcast, que busca desenvolver pessoas que vivem na comunicação, levar aquilo tudo, levando conhecimento, entretenimento para as pessoas, abrindo mentes, né? Grande abraço para você, Vac, um abraço aí para o Diogo, e também para essa, eu queria mostrar presente, já soube, né? Mas que é um dos brothers que rolando esse podcast. Eliane, o Mac me passou aqui, né, a tua história de vida, né, fiquei impressionado, né, quando eu olhei lá, eu falei, rapaz, é por isso que ela é pequena notável, meu Deus, foi tanta coisa que você fez, né. Eliane, você poderia contar um pouquinho da sua trajetória, né, jornalística, publicitária, professora, deputada, empreendedora, foi tudo, né, não? O rádio chegou na minha vida aos 11 anos de idade. Eu preciso contar aqui para vocês o seguinte, os meus pais moraram em Rio Branco até 1978, e eu morei com eles, certo? E aí eles foram para a roça, e eu fiquei morando na cidade até os 11 anos, para poder estudar. Numa época em que a gente morava na casa das pessoas e era babá, era empregada doméstica, só em troca do teto, né? Em troca da moradia e da comida. Então a gente trabalhava como empregada, era aquela época que você trabalhava, mas não tinha salário. Era só para poder estudar, né? E quando eu fiz 11 anos de idade, terminei a 5ª série, a família que eu morava, seu Milton e dona Rosinha, eles eram funcionários da extinta LBA e da Receita Federal, e eles foram transferidos para Brasília, e eu gostava muito de morar com eles, era uma família muito acolhedora, e aí eles disseram, olha, nós vamos para Brasília e a gente quer te levar junto. Eu digo, opa, tô dentro. E aí o meu pai veio me buscar, porque tinha terminado o ano letivo, né? E eu ia passar férias na roça. E aí o seu Milton falou com meu pai, olha, a gente vai se mudar em janeiro e a gente quer levar a Eliane.
Aí meu pai disse, não, de jeito nenhum, porque eu não vou ter dinheiro para pagar avião, para ela vir nas férias ou no final do ano. Ela não vai não, tá ficando mocinha e tal, tem que ficar perto da gente. E se virou para mim e disse, minha filha, tu vai morar com a gente lá na roça 1 ano, vai perder 1 ano de escola e eu vou construir uma casa aqui na cidade, você não vai mais morar na casa de ninguém, você não vai ser mais empregada de ninguém. A gente vai ter a nossa casa aqui na cidade. Ele já tinha, inclusive, um terreno lá no bairro Placas. E aí você vai perder só 1 ano, mas você é muito inteligente, né? Quando eu construir a casa, você volta e você vai retomar os estudos e vai dar tudo certo. Eu digo, beleza, 1 ano, né? Tranquilo, vou para a roça. E fui. Só que nessa de ir para a roça, eu acabei virando o braço direito, o peão do meu pai, né? Então, eu capinava, eu roçava, eu trabalhava com ele. E aí, passou 1 ano, essa casa na cidade não foi construída, 2 anos, essa casa na cidade não foi construída. E ele foi me embromando, né? Foi me embromando, até que ele se separou da minha mãe. Quando eu tinha 15 para 16 anos, ele se separou da minha mãe. Ele se virou para mim e disse, olha, cuida da tua mãe e dos teus irmãos que eu tô indo embora. Eu digo, caramba, Rapaz, como assim, Brasil? E como é que tu chegou na ele... cidade, Eliane, para apresentar o rádio? Você foi para agricultura, né? Ajudar o pai e a mãe. E como foi essa virada de chave que você retornou para a cidade? Por isso que eu estou te falando. O rádio entrou na minha vida aos 11 anos, quando eu fui morar na roça. Meu pai me deu de presente um rádio. Então, esse rádio, eu acordava escutando ele e dormia escutando ele. Eu ia capinar, botava o rádio embaixo da moita. Eu ia tirar o leite das 2 vacas, eu botava em cima do curralzinho lá, em cima do toco, e eu ficava conversando com os locutores. Eu ouvia a Rádio Nacional da Amazônia e eu ouvia a Voz da América. E eram essas 2 emissoras que eu ouvia. E eu ficava conversando com os locutores. Eu me imaginava, aquela época, com 11, 12 anos de idade, eu praticava a lei da atração sem saber da existência da lei da atração. Porque eu me imaginava dentro do estúdio, eu me imaginava com o microfone na mão. Quando eu ia pentear o cabelo, eu pegava o cabo da escova, eu fazia de microfone e ficava... inventando perguntas, treinando perguntas, eu ficava visualizando isso, né? E eu lia muito. Então, eu tinha um desejo muito grande de ser comunicadora, de falar no rádio, de aparecer na televisão. E a minha mãe dizia que eu ia ficar louca, que isso nunca iria acontecer. Eu não tive o apoio da minha mãe, do meu pai, para que isso acontecesse. Mas eu morava no Projeto Pedro Peixoto, morava ali no ramal, mas a minha sensação é de que eu não pertencia àquele lugar. Tinha um mundo fora daquele mundo que você já percebeu. Exato. Na minha cabeça, aquilo era só uma passagem, que alguma coisa iria acontecer que eu iria falar no rádio. Alguma coisa iria acontecer que eu iria aparecer na televisão, que eu iria conhecer os lugares que eu conhecia através dos livros, sabe? O Outro Lado da Meia-Noite, eu li Olga Benário Prestes com 13 anos de idade, eu li Cristiane F., drogada e prostituída com 12 anos de idade. Meu pai era sem filtro, meu pai me dava tudo de leitura. Eu tinha Enciclopédia Barça, que era o meu Google, né? Então, assim, eu estudava e trabalhava na roça e eu tinha essa fixação com o rádio. Eu me imaginava falando no rádio. Minha mãe dizia que isso nunca ia acontecer e um dia, inclusive, ela espatifou o meu rádio no meio do quintal em trocentos pedaços. Inclusive, eu estou colocando essa situação no meu próximo livro agora, que eu estou escrevendo. Vai ser impactante. Vai ser impactante. Continua escrevendo, a gente falar então? sobre a falta de apoio na família para aquilo que você quer realizar, sabe? E quando meu pai saiu de casa, eu digo, eu também vou me embora, que eu não vou ficar aqui, porque aqui eu nunca vou conseguir falar no rádio, né? E eu fugi de casa. No momento em que todas as meninas fugiam com os rapazes para se casarem, eu fugi sozinha com 2 mudas de roupa dentro de uma sacola plástica. E com o meu dinheirinho guardado, eu ganhava meio salário mínimo como agente de saúde, né? Eu juntei grana para pagar 3 meses de aluguel. Então, eu tinha esse meu dinheirinho
para poder me Manter. sobreviver por 3 meses, digamos assim. Eu já tinha a minha reserva de emergência, uma coisa Olha que todo aí. mundo fala hoje. Rapaz, era bem assim, à frente madura, né, Eliane? Com 13 anos, sabendo o que quer. Precoce, convive. assim, porque você vê que no interior você tem aquela inocência da criança que demora muito para amadurecer. Você já estava a 300 por hora. Não, com 13 anos eu só queria jogar bola, não pensava mais em nada, né? É porque eu queria viver um outro mundo, o mundo que estava nos livros, sabe? Então, assim, quem lê realmente avança muito, abre a mente, a criatividade, fala melhor, escreve melhor, se comunica melhor. Então, eu, de certa forma, fui me preparando para a oportunidade que o universo acabou colocando na minha frente. Então, quando o microfone abriu, eu sabia o que dizer, sabe? Então, eu me preparei para essa oportunidade. Eu sabia que isso em algum momento iria acontecer, mas foi muito rápido. Foi extremamente rápido. Eliane, você Caiu a falou conexão? algo interessante. Não, tá lá. Então, ela vai e volta. Mas vamos Não, lá. tá tranquilo. Eliane, você falou, né, que tinha convicção, né, Olá. que você ia para a rádio, que você não tinha o apoio, né, da família. E como é que foi lidar, assim, emocionalmente com isso? Porque muitas vezes as pessoas, elas têm essa convicção, têm um sonho, e como você falou, muitas vezes elas não têm o apoio da família, né? E acabam Oi? desistindo da ideia. Tinha Oi? caído a conexão aqui para mim. Ah, caiu? Não, eu estava falando para você que eu achei interessante. Você comentou assim que desde pequeno você tinha convicção que ia para a rádio, né? E que essa convicção lhe deu força para continuar e juntou todos os meios necessários para executar o teu sonho. Eu creio que muitas vezes essa tem sido a realidade de muitas pessoas, né? As pessoas têm um sonho e não há aquele apoio por parte dos amigos, da família, porque muitas vezes as pessoas olham para a gente, né, e falam, mas você fazer isso, né? Como é que foi emocionalmente lidar com essa questão da falta de apoio? Eu fiquei muito triste, durante muito tempo, eu me senti muito magoada com a minha mãe, né, por conta disso. Meu pai achava que eu podia fazer o que eu quisesse. Obviamente que também não dizia, ó, vai para a cidade, vai estudar, vou construir a casa, né? Nada disso, muito pelo contrário. Ele picou a mula e me largou lá para ser, eu sou a filha mais velha, para cuidar da minha mãe e cuidar dos meus irmãos. Eu digo, se nem ele quis ficar, por que é que eu vou ficar, né? E quando eu fiz todo o meu plano de sair da colônia, foi assim, tinha um caminhão que todo dia, uma vez na semana, vinha de manhã, pegava os colonos, levava para a cidade, aí os colonos faziam as suas feiras, as suas compras, no final da tarde o caminhão vinha e deixava de novo no ramal, né? E uma peça polidora da nossa máquina de arroz, ela estava desgastada. E aí eu disse para minha mãe, eu tenho que ir na cidade comprar outra pedra para poder continuar pelando o arroz do pessoal. Então, assim, a gente pelava o arroz das pessoas lá e 10% da quantidade de quilos a gente ficava para vender ou para consumir, né? Era um pagamento que a gente tinha. E a gente precisava dessa máquina de pelar arroz. E aí eu peguei a pedra que precisava ser substituída, de noite eu botei as minhas roupas dentro de uma sacola plástica, botei lá na frente onde passava o caminhão, embaixo de uma moita, e saí com a roupa do corpo e com a pedra polidora que precisava ser substituída. E peguei as minhas coisas, montei no caminhão e fui-me embora. Cheguei lá no ponto certo, ali no 2º distrito, que era uma parada obrigatória, né, dos homens da roça, do pessoal do campo. Fui na Nacional, que era onde vendia essa peça, fui lá, comprei, botei na conta do meu pai. Bota aí na conta do meu pai, do seu Toninho, e tá tudo certo. Voltei lá para o ponto certo, cheguei pro motorista e disse, olha, entrega para minha mãe, diga para ela que eu não volto mais, que tá tudo certo, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Só entrega para ela e diga para ela que eu não volto mais. Aí eu soube depois que a minha mãe se revoltou, né, que disse, ela quer ser puta na rua, não
vale nada e tal, me xingou, me esculhambou, enfim, revoltada, né, com a forma como eu saí. Mas não tinha outra forma de eu sair. Pela porta da frente, com o consentimento dela, eu jamais sairia. Porque ela já queria me casar com o filho de um outro colono lá, para emendar as terras e tal, aquela coisa toda. Eu digo, se eu me casar aqui, lascou, né? Aí, quem te abriu as portas, então, quando você veio para a cidade, para você ter essa experiência com a rádio? Pelo que eu li no teu relato, foi rápido, não demorou muito, né? As portas parece que estavam ali prontas, né? Como é que foi? Olha, eu acho que não deu 7 dias para eu estar falando no rádio. Caramba, tá? Mas tão rápido. Rapaz, eu vou te falar, os meus sonhos demoram 4 anos, você foi 7 dias. O negócio foi mais lajado. Gente, foi muito incrível. Deus é maravilhoso, Deus é sensacional. Deus, assim, sabe a história de que o universo conspira a seu favor? Pois é. Quando você quer muito uma coisa, quando você visualiza, quando você deseja, as coisas acontecem de uma forma incrível. Quando eu entreguei a peça polidora lá para o motorista e disse, entrega para minha mãe que eu não volto mais, eu já cruzei a ponte metálica e fui direto no jornal O Rio Branco. Cheguei lá no jornal Rio Branco e disse, quero falar com o editor. O editor, à época, era o José Leite. E aí a moça disse, quem quer falar com ele? Olhou assim para mim de alto a baixo, com uma sacolinha na mão, né? Com aquele cabelo ressecado de ser lavado com sabão de soda. Ela olhou, quem quer falar com ele? Disse, Eliane Sinhazic, do projeto Pedro Peixoto. Nossa, que nome forte, né? Projeto Pedro Peixoto deve ser algo da universidade, um negócio assim. Aí ela disse, vai te receber agora, disse o Zé Leite. Eu disse, seu Zé Leite, meu nome é Eliane Sinhazic, eu sou do projeto Pedro Peixoto e eu estou aqui porque eu quero ser jornalista, eu quero aprender a escrever para o jornal. Aí ele me olhou assim, disse, não, aqui não tem vaga para foca não. Eu digo, aí eu fiquei calada, não sabia o que era foca, né? Eu disse, não tem vaga, né? Eu queria aprender, eu sou da zona rural, mas eu tenho uma vontade muito grande de ser jornalista. Eu disse, não tem vaga para foca não. Eu disse, mas eu posso ficar por aqui, dando uma olhada, vendo como é que é o movimento da redação? Pode. E eu fiquei ali o dia todo, vendo o movimento de jornalista entrando e saindo, as máquinas de datilografia, a fumaça de cigarro em cima da redação. Eu digo, é aqui que eu quero estar, gente. É esse ambiente que eu quero estar. E todo mundo olhava para mim assim, e dizia, quem é? Projeto da zona rural. É da zona rural. Tá ao vivo, gente? Voltou. Tô ouvindo, a gente tá ouvindo, tá ouvindo. Tá ouvindo bem. É da zona rural. Isso aí não tem futuro não, né? Tipo assim. E eu fiquei ali olhando, quero ver o parque gráfico, me mostraram lá, tal, não sei o quê. Aí enjoaram da minha cara, né? Aquele olhar de preconceito. Não, o jornal A Gazeta tem vaga para foca. O que é foca, Eliane, nessa época? Esse termo quer dizer o quê? Oi? Foca quer dizer o quê? Né? Aprendiz de jornalista. Era chamado de foca? Todo aprendiz de jornalista é chamado de foca. Igual na faculdade, todo aluno é bicho. Pois é, no jornalismo é foca. E aí, assim, o foca sofre horrores também, né, gente? Mandam a gente buscar pó de vídeo, umas coisas que não existem, fazem maior trocação dentro da redação com a gente. Só que aí, para eles se livrarem de mim, eles disseram que tinha vaga no jornal A Gazeta, né? E aí eu fui para o jornal A Gazeta. Cheguei lá e disse, olha, meu nome é Eliane Sinhazic, sou do projeto Pedro Peixoto, quero falar com o editor. À época era o Mário Emílio Malaquias. Aí eu cheguei lá e disse, seu Mário, eu quero ser jornalista. Ele disse, não, aqui não tem vaga para foca. Eu disse, eu soube que tinha vaga para foca aqui. Ele disse, não tem vaga para foca. Eu disse, eu posso conhecer o parque gráfico, conhecer o laboratório de fotografia? Não, com o maior prazer. A gente mostra aqui para todo mundo, principalmente os jovens, né? Como é que funciona. E fizeram um tour comigo lá dentro do jornal A Gazeta. E aí eu perguntei, eu posso ficar aqui olhando o pessoal, o movimento?
Pode sim. E aí chegou a Socorro Camelo, chegou a Charlene Carvalho, que já estavam na universidade e eram focas do jornal A Gazeta, estavam começando no jornalismo, né? Uhum. Elas faziam curso de história, curso, acho que de sociologia, não sei, não me lembro ao certo. E aí eu comecei a puxar papo com elas e tal. E aí eu disse, olha, eu queria muito ser jornalista, não sei o quê, mas não tem vaga e tal. A gente começou agora aqui também, não sei o quê. E eu fiquei ali a tarde inteira. No final do dia, elas disseram, olha, a gente vai tomar uma cerveja lá no Casarão. Lá só circula políticos, jornalistas. Vamos lá? Bora? Vamos mesmo. Cheguei lá, gente, só a flor da rapiocagem, do jornalismo, Era da tradicional do política. Casarão. Era a nata do negócio. Era nada do negócio. Eu digo, gente, eu quero estar aqui é o meu lugar. E conversando, e elas me apresentando para um, para outro, me apresentaram para o Tião Maia, me apresentaram para outros jornalistas. E aí, a Socorro disse, Eliane, você só vai conseguir uma vaga lá na Gazeta se você escrever sobre alguma coisa inusitada. Né? Mostrar que você tem algum conhecimento que ninguém esteja sabendo e tal. Eu disse, eu posso escrever sobre a malária no projeto Pedro Peixoto. Só que eu não sei datilografar. Ela disse, eu tenho uma máquina de datilografar lá em casa, você vai dormir lá em casa comigo, amanhã de manhã você leva umas 15 linhas, 20 linhas lá para o Mário. Perfeito. Tomamos as nossas cervejas por ali, ela me levou para a casa dela, eu com a mesma roupa que eu estava, né? Da Fiquei colônia a ainda, madrugada mesma inteira. roupa da colônia. Passei a madrugada inteira catando milho na máquina de escrever dela, falando sobre a malária que estava matando as pessoas no projeto Pedro Peixoto, principalmente no ramal Nabor Júnior. Uhum. A malária estava dizimando famílias inteiras. Lá dentro tinha montado um hospital do Exército para poder atender as pessoas lá dentro do ramal. E ninguém na cidade sabia disso. Ninguém na cidade. Eu sabia porque a doutora Leomaci havia me falado, né? Desse hospital de campanha e da situação da malária lá, que a gente tinha que intensificar os exames no nosso ramal para tratar o quanto antes as malárias das pessoas, e por isso eu sabia disso. E eu escrevi sobre isso, obviamente que sem nenhuma técnica jornalística, né? E no dia seguinte eu fui com a Socorro para o jornal e cheguei lá com a minha folhinha de papel, né? Seu Mário, eu escrevi isso, eu queria que o senhor lesse. Ele pegou o papel, abriu a gaveta, colocou dentro, disse, olha, não tem vaga para Foca. Quando tiver, deixa um telefone aí que a gente liga para você. E botou o meu papelzinho dentro da gaveta. E aí eu fui para a casa da doutora Leomaci. Ela tinha a casa dela na cidade, apesar de estar lá dentro do ramal, eu sabia onde ela morava. E ela sempre me dizia que quando eu precisasse vir para a cidade, ficar alguns dias na casa dela, eu podia contar com ela. E aí eu cheguei lá, bati na porta, a empregada estava, abri, ela também já me conhecia, que eu já tinha estado na casa dela outras vezes, né? E lá eu fiquei na casa dela, né? Abri a Bíblia, li o Salmo 91, chorei muito. Estava no meu segundo dia, né? Uhum. Na cidade, não tinha oportunidade de começar a escrever e não conhecia ninguém ainda na rádio, mas eu disse, amanhã eu vou atrás do pessoal na rádio. Amanhã eu vou para as rádios, já que eu não consegui no jornal impresso. E aí eu dormi. Quando eu acordei de madrugada, cedinho da manhã, 6 horas da manhã, a vizinha estava com o rádio ligado no Mundo Cão, do Estevão Bimbi. Estevão Bimbi. O Estevão Bimbi era o ícone do rádio, da rádio difusora com o Mundo Cão. E ele estava aos gritos dizendo, Mundo Cão, malária dizima famílias inteiras do projeto Pedro Peixoto, daqui na capa do jornal A Gazeta. Eu não acreditei naquilo. Olha, a matéria da Foca.
Era a tua Eu estreiei matéria. na imprensa com um furo de reportagem. Vocês estão me entendendo? Meu Deus. Quem tirou daquela gaveta aquele papel, meu Deus? Fala, Mac. Quem tirou daquela gaveta aquele papel? Quem foi o anjo? O próprio Mário Emílio. O Mário Emílio escreveu da redação e pegou aquilo que eu escrevi, as informações que eu tinha, colocou ali as técnicas jornalísticas e publicou. Cara, tomei um banho, vesti uma roupa e fui pela Getúlio Vargas, né, andando. A doutora Leomaci morava ali na Vila Ivonete. Tinha uma banquinha de jornal, comprei o jornal, sentei na beira da calçada e li umas 10 vezes o que estava escrito. Emocionadíssima. Eu digo, agora eu vou ter a minha vaga para aprender, né, lá no jornal. Cheguei com o jornal, alegre e satisfeita lá no jornal A Gazeta. Seu Mário, o senhor publicou a minha matéria, o senhor vai me dar um emprego? Ele disse, não. Meu Deus. Eu digo, mas o senhor publicou? Ele disse, publiquei, mas você pode levar o meu melhor repórter lá nesse lugar onde tem esse hospital de campanha? Eu digo, posso. Aí ele chamou o Tião Maia. Aí ele disse, você sabe fazer fotografia? Olha só como as coisas são importantes, né, gente? Eu tinha feito o curso teórico do Instituto Universal Brasileiro de Fotografia. Era por correspondência, Instituto Nacional Brasileiro. Correspondência. Eu Você não tinha conhecia, não. feito. Tu é da geração Y, amiga, até Google. Millennial, cara. Gente, era uns livros bem fininhos, vários fascículos, tá? Instituto Universal Brasileiro. E eu tinha lido, né? E assim, a gente também tinha uma máquina fotográfica lá em casa, obviamente, né? Meu pai era bem à frente do tempo dele, tinha essas coisas. Aí, mas uma máquina profissional eu nunca tinha operado na minha vida, né? E aí, sabe fazer fotografia? Sei. Aí me deram lá uma máquina, me disseram como é que apertava, onde é que botava foco e etc. Vá com o meu repórter lá para esse projeto e faça as fotos. Aí nos levaram até a rodoviária, pegamos um ônibus e eu fui conversando com o Tião Maia, levei ele até o local, andamos o ramal inteiro a pé e eu fiz uma das fotos mais lindas do ponto de vista jornalístico da minha carreira, que foi 2 homens saindo da mata com outro homem dentro da rede, saindo da mata para a estrada. Essa foto, se não tiraram, ela ainda está na parede do Silvio Martinello até hoje, tá? Lá no jornal A Gazeta. E aí eu fiz várias fotos e o Tião Maia fez uma matéria maravilhosa de 2 páginas e... Deixa eu desligar aqui. Tranquilo. E aí, ô meu pai, desculpa aí, gente. É o pessoal Faz aí. do ao vivo. Ao vivo é assim, né? Então, gente, o Tião Maia fez uma foto belíssima e fez uma matéria belíssima e o jornal A Gazeta publicou as 7 fotos que eu fiz para essa matéria e estava lá, fotos Eliane Sinhazic. Aí eu digo, bom, se não vão me dar brecha para ser escritora, para escrever, pelo menos fotógrafo é você, né? Publicaram a matéria e aí eu disse, fotógrafa então, Mário? Ele disse, não é assim não, a gente vai pagar aqui para você o freelance dessas fotos, mas não temos vaga para fotógrafo, né? Foi um caso à parte, porque era muito distante e tal, não pude mandar o Sérgio Vale, nem o Agenor Mariano, mas não tem vaga não. Aí o Tião Maia, que tinha feito a matéria, ele disse, Eliane, você tem uma boa voz, eu vou te apresentar para o Sérgio Piton, da Rádio Capital. E se esse pessoal aqui não te dá a oportunidade, ele vai te dar. Por isso que em uma semana eu estava falando no rádio. Eu cheguei lá com o Tião Maia, com o diretor Antônio Sérgio Piton, maravilhoso, e ele disse assim, ô Piton, eles não querem dar uma oportunidade para a Eliane lá no jornal A Gazeta, mas ela tem muita vontade de ser jornalista, ela é do projeto Pedro Peixoto,
Ela tem uma boa voz, tu não pode dar uma oportunidade para ela, não? Ele não me deu nem bom dia. Ele abriu a gaveta, pegou um gravadorzinho, botou em cima da mesa e disse: vá para o aeroporto, entrevista para mim Narciso Mendes, Francisco Diógenes e Alexio Dias. Gente, eu não sabia quem eram essas pessoas. Eram deputados federais, mas eu não sabia. Não tinha a menor ideia se estavam chegando, se estavam saindo. Não tinha a menor noção de nada. Tá? E o Tião Maia disse: fica tranquila, eu vou contigo, que eu tenho que ir para o aeroporto, entrevistar também eles. Eu faço a pergunta no teu ouvido, você grava no gravador, bota na boca deles, eles vão responder, eu faço a pergunta no teu ouvido, tu grava com a tua voz, bota na boca deles, vai dar tudo certo. Igual em filme que a gente vê o pessoal falando. Amigos do meu coração, eu passei 15 dias com as pernas roxas, porque o meu joelhinho batia um no outro desse jeito, sem parar, fazia tec, 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 tec. Só deu certo a primeira pergunta. Ele fez a pergunta aqui, eu perguntei aqui, quando eu botei na boca do Diógenes, do deputado federal Diógenes, aí o Tião interrompia a entrevista do Diógenes e tal, eu botava o gravador na boca dele, botava na minha, botava na do Diógenes. Gente, ficou uma merda a entrevista. Uma merda. Uma porcaria. Gente do céu. Não prestou para nada, nenhuma das três. Nenhuma das três entrevista prestada. Quando eu cheguei lá na rádio de volta, que o Piton deu o play e começou a ouvir, ele deu um murro em cima da mesa, assim, pá, que o gravadorzinho subiu. Eu grudei na parede. Ele disse: olha, mocinha, você tem uma semana para saber quem é quem na política do Acre, caso contrário, volte para a roça. Eita, meu Deus. Gente. Quantos anos tu tinha, Eliane, nessa... 16. 16 anos? 16 anos. Meu Deus. 16 anos. Depois eu retorno a ligação, tá bom? 16 anos, gente. Eu me tremia toda. O Piton parecia assim um urso todo peludo, sabe? Era um homem que impunha um medo danado. Gente, aí eu fui pro banheiro chorar. Chorei. E aí alguém bate na porta. Quem era esse alguém? Robson Vilela, que foi meu técnico de som durante todos os anos que eu tive na Gazeta FM, que não foram poucos, foram 25 anos, tá? O Robson disse: ei, sai daí, eu vou fazer uma montagem na entrevista e vai dar para ser usada, fica tranquila, eu vou te ajudar. E aí eu lavei a cara, saí de lá, ele me levou para dentro do estúdiozinho de gravação onde ele fazia as edições de áudio, com aqueles rolos enormes assim, né? E aí eu disse: Robson, como é que eu faço para conhecer os políticos do Acre? Aí ele disse: Eliane, a Assembleia Legislativa é aqui pertinho, tem sessão de terça a sexta-feira, tem a Câmara Municipal, lá, e vou te ensinar direitinho, entendeu? Foi desse jeito que no dia seguinte eu fui para a Assembleia Legislativa pela primeira vez, com calhamaço de papel para anotar a cara de todo mundo. Aquele com a gravata de bolinha, com um crucifixo grande, é o Manuel Machado. Qual é o partido dele? É o MDB. Fui mapeando cada um dos deputados. Foi desse jeito, gente. Gente, tô falando depois que eu estava na rádio, eu peguei um furo de reportagem também para o rádio. Peguei o Manuel Machado, que era o presidente da Assembleia, xingando a governadora Yolanda Lima de vaca. Gente, isso foi uma repercussão. E aí foi quando eu fui para o estúdio falar a respeito dessa situação, porque antes, uma semana eu passei só gravando as entrevistas no gravadorzinho. Depois dessa semana que eu peguei esse furo de reportagem, eu já fui para dentro do estúdio, já comecei a fazer participações ao vivo no programa do Jornal do Meio-Dia, que era um jornal que tinha uma audiência estrondosa com o Antônio Sérgio Piton. Então, gente, assim,
Veja como Deus é maravilhoso e quando você quer, sabe, você se prepara minimamente, as portas se abrem, portas se escancaram, pessoas maravilhosas entram na sua vida, te auxiliam, te dão uma orientação, te dão uma indicação, te colocam no caminho que você precisa seguir para você se aprimorar. Dá uma palavra de conforto, né, Eliane? Sim, e orientação. O Robson me ajudou muito nessa questão de identificar os políticos, né? De entender qual é o papel do vereador, o que faziam os vereadores, o que faziam os deputados. Então, eu passei a cobrir a Assembleia e a Câmara Municipal de Vereadores. Foi aí também que começou a surgir essa coisa do gosto pela política, né? De entender como é que aquele pessoal trabalhava e de criar na minha mente também uma forma de desenvolver um mandato diferente daqueles que eu cobria ali na Assembleia, né? E foi muito rápido tudo isso, sabe? O Antônio Sérgio Piton começou a ver o meu interesse, o meu desenvolvimento, disse, olha, aqui você só vai ganhar um salário mínimo, meio salário mínimo, porque eu continuava menor de idade, né? Continuava menor de idade. E ele disse, para você melhorar o teu salário, você pode vender publicidade, a gente paga 20%. Eu digo, como é que é isso? Está aqui o contrato pronto, você só vai preencher assim, assado, cozido e frito. O que a gente vai anunciar é mais ou menos isso, a promoção do cara, o serviço que o cara presta, os produtos da pessoa. Me deu ali uma aulinha básica de como seria a publicidade, me deu uma pastinha com 11 contratos dentro. 11 contratos com carbono e tal, né? Aí o Jornal do Meio-Dia terminava 13h e eu fui vender comercial. Primeiro dia que eu fui vender comercial, eu visitei 11 lojistas, recebi 10 não e a promessa de um sim. No dia seguinte, visitei 11 lojistas de novo, fechei um contrato, ganhei uma promessa de contrato e recebi 9 nãos. No terceiro dia, eu fechei 3 contratos, recebi a promessa de 3 e recebi 5 nãos. Sei que em 2 meses eu era campeã de vendas de publicidade na Rádio Capital. E o volume de recursos que eu levei para dentro da emissora cobria a folha todinha de pagamento da emissora. Olha, foi nessa época que tu começou o filho, então, para o empreendedorismo, aprender a vender. Foi tudo engatilhando. Exatamente. Então, fala aí para os nossos ouvintes aí, Eliane. A força do não, isso não te abalou, né? Como tratar isso então? Quem vai? Porque é um bloqueio. Eu te garanto que para mim sempre foi. Quando eu vou vender alguma coisa para alguém que ele fala não, eu já desisto. Eu não volto mais não. Ele não quer, eu vou parar. É uma dificuldade você romper esse, né? Como é que tu conseguiu fazer isso? Gente, a vida é sim e não. Talvez naquele momento não é para a pessoa o produto que tu está oferecendo. Talvez naquele momento a pessoa não é o seu cliente ideal. Talvez naquele momento o teu produto, o teu serviço não faz sentido para aquela pessoa. Você não pode encarar o não como algo definitivo, sabe? Você precisa entender que, naquele momento, ou a pessoa não tem recursos naquele momento para adquirir o produto ou o serviço que você está vendendo. Quando você pensa assim, ele está liso, você já alivia 90% do tempo não. Entende? Quando você diz assim, o que eu estou oferecendo para esse cara não faz sentido para ele porque ele está quebrado. O que eu estou oferecendo para esse cara não faz sentido para ele neste momento, porque ele ainda não entendeu a importância do meu produto e do meu serviço para melhorar a vida dele. Quando você leva o não para esse lado, você não vai sentir dor. Você não vai ficar, ai meu Deus, o meu produto não presta, ai meu Deus, eu não consigo vender nada. Não, é só você pensar, não é o momento, essa pessoa ainda não está preparada para comprar aquilo que eu tenho a oferecer. Quando você pensa desse jeito, amanhã eu vou visitar outra pessoa
E talvez essa outra pessoa esteja preparada para comprar o meu produto, tenha as condições financeiras ideais, vai entender a minha proposta, vai abraçar a minha proposta. Então, eu sempre tratei o não dessa forma, sabe? Tá quebrado, é liso, não entende a minha proposta. Eliane, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que tu conseguiu? Você falou que empreendeu em inúmeras áreas, mesmo durante o período que você estava na comunicação, no jornal, né? O que você fez nesse período até entrar na política? Quais foram os empreendedorismos? Olha, eu ganhei muito dinheiro com imóvel, comprando e vendendo imóvel, tá? Antes mesmo de ter uma imobiliária, por exemplo, eu sempre quis mais dinheiro, sempre. E eu sou uma investidora nata. Lembra da casa que papai ia construir na cidade e nunca construiu? Uhum. Pois é. O meu primeiro meio salário na Rádio Capital, eu pedi para o meu pai me emancipar para eu poder começar a pagar o meu primeiro terreno na IP imobiliária, certo? E o valor da parcela era exatamente meio salário mínimo. Então, eu precisava ter dinheiro extra para poder pagar o meu aluguel, para poder comer, que naquela época eu só comia um bandejão por dia no Sesc, tá? À noite, eu fazia uma batata cortadinha em cubos com um pacote de miojo. Eu cozinhava o miojo com a batata, tomava metade à noite, de manhã eu acordava, esquentava essa outra metade, era o meu café da manhã. E a minha outra refeição era o bandejão do Sesc. Então eu precisava de dinheiro para comer, eu precisava de dinheiro para o aluguel, eu precisava de dinheiro para pagar uma lavadeira, para comprar umas roupas, porque o meu salário estava comprometido com o meu terreno, com a minha casa própria, com o meu sonho. Então, eu me virava nos 30. Eu passava numa rua, por exemplo, e via que tinha lá o vende-se e o número do telefone. Eu batia na porta e dizia, se eu vender essa casa, você me dá uma comissão? Aí a pessoa, não sim. E o que eu fazia? Eu ia para o rádio e dizia, vende-se uma casa maravilhosa do canto fulano de tal e etc. Era igual aquele jogo narrando futebol. Você vê a pessoa falando na rádio, parece que tá um jogão, né? Quando você liga a televisão, não é aquilo. Era igual a casa ali. Aí eu via um carro com placa de vende-se, né? Escrito lá na traseira, vendo carro, tal. Ano, modelo, não sei o que, valor. Se eu vender o teu carro, o dinheiro da época, tipo assim, era cruzeiros novos, né? Você me dá 200 cruzeiros novos, tá? E assim foi, gente. Aí começou a vir os comerciais, né? Eu gravar com a minha voz. No início, eu fazia sem cobrar nada, para mostrar que a minha voz era boa. Mas eu tive uma das vozes mais caras no Rádio Acreano. 30 segundos da minha voz chegou a custar R$200. Olha aí, que bem. Mas eu comecei fazendo de graça, mostrando que tinha condições. Potencial, depois passei a cobrar, fui cobrando, fui aumentando. E vieram os comerciais na televisão, para eu aparecer. Meu primeiro comercial na televisão foi para a Crevelinda. Era de uma moto, não me lembro se era Honda, se era Yamaha. E aí eu tinha que subir em cima da moto e falar uma frase. Foi o meu primeiro comercial para a televisão. Então, eu fui fazendo renda extra, entende? Eu fui fazendo renda extra e procurando renda extra. Vendi roupa. Eu comprava te conheci, roupa. Eliane, realmente pela voz, né? Depois de muito tempo, acho que basicamente quando você foi para a política, né? Que eu vinculei a voz à fisionomia, né? Então, realmente, assim, a sua voz era muito famosa, assim, né? E naquela época, R$200, né? R$200 hoje é um valor considerável ainda, né? Imagina naquela época, né? Eliane, eu quero adiantar um pouco a sua história e entender como é que foi a experiência de você entrar na política como vereadora, né? Você deu um break na tua carreira de comunicação
e embarcou para a campanha de vereadora, que foi vencedora no primeiro pleito, né? Se eu não estou enganado. Tá, deixa eu te falar, Mac. A primeira vez que eu me candidatei foi em 1998. Me candidatei a deputada estadual pelo extinto PFL, tá? Eu já trabalhava em rádio, em televisão, onde eu chegava, as pessoas queriam tirar foto comigo, eram aquelas máquinas digitais, né? Ainda não tinha os celulares com câmeras, eram poucos que tinham. Mas onde eu chegava era uma festa, os comícios que eu participava eram maravilhosos e etc. E o PFL dizia que eu seria campeã de votos, que seria um estrondo, porque a primeira coisa que um político precisava ter era popularidade, e eu tinha popularidade. Só que quando abriram as urnas, eu tinha lá 321 votos. Foi assim um banho de água fria, foi um negócio terrível, né? Inclusive eu conto isso aqui no meu livro, Como Ganhar as Eleições Sem Comprar Votos, né? A frustração que foi, roubaram meus votos, os eleitores mentiram para mim, né? Onde não é porque foi era parar voto de papel, já era popularidade? não, 96 já era urna eletrônica, né? Já era urna eletrônica. Já. 98. 98. 98, eu não me lembro se era urna eletrônica, sim, era assim. Porque o pessoal questionava muito a questão dos votos na votação de papel, né? Que era recontagem. Mas já era urna eletrônica, sim. E aí, gente, eu fui fazer uma profunda reflexão sobre o meu comportamento em relação à população, a minha comunicação com o povo, porque o meu programa era de entretenimento, né? Sim. Ou então jornalístico, era apresentadora de telejornal, entrava na casa das pessoas para apresentar o jornal, mas no rádio eu só oferecia música, né? Fazia eventos, sorteava ingressos para shows, brindes e etc. E aí eu fiz uma reflexão de que eu precisava me aproximar das pessoas. Foi quando eu comecei a abrir o microfone da rádio para saber da vida das pessoas e para mostrar que, de fato, eu me interessava pela vida das pessoas. Eu me interessava pelo buraco que tinha lá na rua dela, eu me interessava pela falta de médico lá no posto de saúde, eu me interessava se a cirurgia de alguém estivesse atrasada e ainda não tivesse sido chamado. Então, eu comecei a usar o rádio para me aproximar dos problemas das pessoas. Eu, inclusive, fiz uma espécie de divã radiofônico também, onde as pessoas falavam das suas dores pessoais, que, inclusive, virou esse livro aqui, A Vida Real de um Povo Sem Voz, que foi lançado também pela editora Baraúna, né? E também eu tenho ele com outra capa, que é Confidências Radiofônicas de um Povo Sem Voz. Aqui são 100 histórias de muita dor, de muitas pessoas que falavam comigo através do rádio e abriam o seu coração, e no final eu dava um aconselhamento para essas pessoas, sabe? Então foi desse jeito que eu comecei a me aproximar das pessoas. Mas eu não tinha vontade de voltar a me candidatar, sabe? Eu só me aproximei das pessoas, mas eu não tinha vontade de me candidatar. Só que o tempo foi passando, eu fui me aproximando mais e mais das pessoas, dos problemas das pessoas, eu ligava para secretário, eu ligava para chefe de departamento, eu encaminhava o problema das pessoas, eu escrevia ofício em nome de... Você ouvia, aí tinha uma reivindicação, aí no outro dia, nós ligamos para a secretária ficou de lado, não sei se ela foi, se ela não foi, eu vou cobrar de novo e vou ligar. Tinha essa repercussão, eu acompanhava esse programa. Que legal. Sim, era bem assim mesmo. E aí, gente, a minha vida ficou muito legal. Por que ficou muito legal? Aos 32 anos, eu fui demitida por questões políticas da TV Gazeta, né? E aí, me sobrou o horário da noite. Eu trabalhava de manhã no Jornal A Gazeta, à tarde na Rádio Gazeta e à noite na TV Gazeta. Tinha minha carteira assinada nos três veículos de comunicação. E ainda fazia os meus extras e fazia a minha publicidade, né?
Para o jornal também, eu cansei de vender matérias pagas, né? O jornal impresso. E aí eu fiquei com as minhas noites vagas. Eu digo, agora é hora de estudar. Então eu entrei para a universidade aos 32 anos de idade. E aí eu estudei os 4 anos. Terminou os 4 anos, eu me pós-graduei em didática e docência do ensino superior. E eu me tornei professora da Uninorte, de redação publicitária e de teoria da comunicação de massa. E foi lá na universidade que eu comecei a ver alguns movimentos, a conhecer pessoas da política e tal, né? E a enxergar as coisas com outro olhar. E aí eu também saí do meio acadêmico e eu só trabalhava na rádio, das 2 às 5 da tarde. Para o jornal A Gazeta eu passei a ser uma colunista, escrevi um artigo só uma vez por semana, virei assim uma repórter especial. Então a vida estava muito boa, Acordava 10, 11 horas da manhã, só trabalhava quando eu queria, ia à tarde para a rádio, à noite, depois que eu saía da rádio, ia beber, que já tinha me... já estava assim... ia beber, já estava virando uma alcoólatra, que não tinha o que fazer, estava muito desocupada, viajava 4, 5 vezes por ano, né? Fui para o exterior. Aliás, gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Em 98, eu fui passar, de 97 para 98, eu fui passar o Réveillon em Nova York. Olha aí. E na sequência, eu fui fazer um teste na Voz da América. Lembra aquela rádio que eu ouvia lá atrás, Sim, no projeto Pedro Peixoto? Pois é. A Voz da América é um conglomerado de 48 emissoras, transmitindo a mesma coisa ao mesmo tempo em 48 línguas diferentes. São 48 estúdios numa quadra gigantesca em Washington. E eu fui convidada a ir lá fazer... E aí, como é que foi? Conta essa experiência pra gente. Tu deve dar uma replay na tua mente, Não né? falaram que não contratava a Foca, não, lá. Lá não tinha Foca, não. Foi maravilhoso. Eu passei no teste, era $6.000 Olha o aí. salário de locutora. Eu passei no teste. Quando eu terminei, eu tenho até fotos ainda, né? Tenho até fotos nos estúdios e tal. Cara, estar lá dentro daquele conglomerado, na Voz da América, aquela emissora que eu ouvia lá dentro do mato, no interior do Acre, foi muita emoção. E eu fiz lindamente. Eu ia transmitir em português, é claro, que eu não sabia falar em inglês, até hoje falo muito mal e porcamente, né? Mas na época eu não falava nada em inglês. E eles disseram, você pode começar a segunda. Quando eles disseram, você pode começar a segunda, aí eu tremi na base, sabe? Eu tinha já o João Romário. O João Romário estava com o quê? 4 aninhos. O João Romário estava com 4 aninhos. Eu já tinha casa, já tinha carro, já tinha um patrimônio, estava muito bem financeiramente no Acre. Eu disse, não posso começar a segunda. E voltei para o Brasil, voltei para o Acre. Eu tive a oportunidade que eu quis. Até isso Deus me deu. Mas na hora eu amarelei, sabe? Na hora eu amarelei. Eu não estava preparada para isso, sabe? Mas amarelei e voltei. E assim... Vejam só vocês, né? Fui crescendo politicamente, economicamente e tal, depois da experiência em 90 que foi frustrada, modifiquei minha forma de trabalhar, fui. E aí eu encabecei em 2010 o movimento Menos Impostos, Mais Energia. Energias ainda mais caras do Brasil, com uma taxa de imposto enorme e tal. Encabeçamos esse movimento. E porque eu não tinha nada para fazer, na boa, sabe? Eu digo, tá tudo muito bem. Eu tinha, à época, eu já tinha 14 terrenos dentro do Jardim Europa, como eu falei para vocês. Eu sempre gostei muito de investir, eu nunca usei joias, eu nunca andei com roupas de marca, eu nunca tive essa fissura por consumismo, né? Por consumismo. Mas eu não posso ver um terreno até hoje, gente, que eu me arrepio todinha.
Meu Deus do céu, eu fico Não, maluca. eu te acompanho no Ceará, já tem alguns aí, tô sabendo. Fico maluca. E aí, eu comecei a movimentar o menos impostos, mais energia, era uma coisa que me incomodava, começou a pesar no meu bolso lá e tal. Eu digo, rapaz, comecei a estudar sobre energia, sobre a tarifação e tal. E aí comecei a falar disso no rádio, as pessoas foram gostando da ideia, enfim. Eu levei esse movimento para quase todos os municípios do Acre, coletamos mais de 30 mil assinaturas, conseguimos uma redução de impostos para quem consumia até 100 quilowatts, no governo ainda do Tião Viana. E isso foi, eu digo, cara, não é possível que a energia tenha que ser tão cara e etc. e tal. E vão prestando atenção, gente, que uma coisa vai levando a gente para outra coisa, tá? Vai nos preparando para o próximo passe, para o próximo patamar, para o próximo nível, tá? E aí fui convidada em 2010 pelo Petecão, pelo Bocalon, por Flaviano e tal, não sei o que, um monte de gente, para me filiar a algum partido para concorrer em 2010. Eu digo, não, eu quero começar como vereadora, eu quero começar de baixo, eu quero começar lá pelo Parlamento Mirim, que é a grande escola que todo político deveria fazer antes de entrar em outros níveis da política, sabe? A vereança, ela é muito importante. E aí eu continuei trabalhando, continuei incentivando as pessoas a empreenderem, né? Fui para o MDB, utilizei a Fundação Ulisses Guimarães para levar cursos e treinamentos para dentro das comunidades, treinamentos de dicção e oratória, política para a juventude, política para as mulheres. Levei, junto com isso, também o curso de bordado em sandálias, o curso de... montei dentro do partido uma biblioteca, montei dentro do partido curso de informática, montei o curso de manicure e pedicure. Em uma semana a pessoa aprender, sabe, a fazer na prática. Até hoje eu recebo ligações, fotos, imagens de mulheres que foram avançando na manicure, que hoje já tem seus sítios, tem sua casa própria, tem sua moto, fazendo unha, sabe? Então, eu comecei a despertar talento nas pessoas, comecei a dizer para as pessoas que elas eram capazes, comecei também a falar da prosperidade à luz da Bíblia e assim, dizer, olha, você tem 2 braços, tem 2 pernas, você tem raciocínio, você tem capacidade, Deus não quer que você seja uma pessoa mendicante, você dá conta, sabe? Você precisa desenvolver essa habilidade, eu estou aqui para te ajudar. E era curso embaixo de árvore, curso em associação de moradores, curso na varanda das mulheres. Então, tudo isso a gente foi fazendo. E eu me propus, em 2012, ser candidata a vereadora, e uma das minhas bandeiras de luta era estar próximo da população, colocar o meu gabinete na rua, que foi uma das ações que eu nunca vi nenhum outro deputado ou político do Acre fazendo. Né? E a minha campanha foi no terminal urbano, e nos bairros e dentro da periferia, e com aquela coisa de alô meu povo, voto não se compra, voto se conquista. Tá, a pessoa, mas eu queria um saco de cimento, amigo, eu estou pedindo voto, não estou comprando voto. Sempre muito sincera, sempre muito aberta. Amigo, eu estou num podcast ao vivo, depois eu retorno. E assim, sabe? E aí eu fui campeã de votos. Fui campeã de votos, sempre fui muito atenta aos problemas da população, inclusive o prefeito Marcos Alexandre, à época ele era prefeito e eu era vereadora, ele era do PT, eu era do MDB, a gente não era aliados, a gente era oposição e situação. Ele me disse uma vez, Eliane, você como oposição me ajuda muito mais do que a base aliada do meu governo como prefeito, porque a base aliada bajula muito e não quer dizer para mim onde está o problema. E você não, você me mostra qual é a
rua, em que altura dessa rua está o buraco, onde é que está estourado, sabe? Onde é que está o lixo acumulado. Você manda as suas indicações, inclusive foi uma inovação, apresentar as indicações com fotos, sabe? Eu indico ao prefeito que na rua tal, tem tal problema assim assado, não sei o que, a calçada está quebrada, e botava as fotos na indicação. Então, a equipe dele conseguia enxergar exatamente onde estava o problema para poder agir. Então, o nosso mandato foi muito propositivo e ajudou o prefeito a resolver, porque o vereador não resolve, né? O vereador não tem lá o cimento, não tem o tijolo, não tem o asfalto, não tem o cano para poder consertar as coisas, não tem a caçamba para recolher o lixo. Quem tem é o prefeito. Então eu fui muito pontual e ativa. E as pessoas diziam, você tem que ser deputada, você tem que ser deputada. Eu digo, então vou me candidatar a deputada. Me candidatei em 2014, fui a mais votada da oposição na capital, a mulher mais votada. E, assim, com muita honra, sabe? Eu tenho muito orgulho da minha trajetória política. Entrei com o nome limpo, saí com o nome limpo, dei o meu melhor, fui para o embate quando necessário, fui para a convergência e para o diálogo quando necessário. Consegui aprovar muitos projetos que eu vejo hoje ainda, anteprojetos de lei que eu apresentei como deputada sendo implementados hoje, sabe? Já não estou mais no mandato, mas está surtindo o efeito. É o efeito borboleta. Bati as asinhas lá atrás, hoje a coisa está acontecendo. Então, eu fico muito honrada de ter participado da política e de ver que muitas coisas eu consegui através do diálogo, através da empatia, das boas discussões, das boas propostas e eu acho que cumpri a minha missão como deputada, sabe? Eu acho que... A sua trajetória, a gente deslumbra e com muitas realizações. Teria eu acho que qualquer repórter, eu não sou da área de comunicação, mas eu acho que você sentiria que poderia perguntar qual foi a sua decepção na política. Mas isso não me interessa saber. O que me interessa saber, Eliane, é que você fez uma outra virada de chave na sua vida. Atualmente, você não está mais no Acre, você está no Ceará. E aí, justamente, que é o tema do podcast, né, de deputada pousadeira. O Diogo foi buscar o que era pousadeira, ele não achou, não tem no diário, o Aurélio não esqueceu de colocar essa palavra. Até eu falei, Marcos, vamos botar o telaria, né? Pousadeira. Por que é pousadeira, Eliane? Essa coisa assim de dona de pousada ou empresária do ramo hoteleiro, sabe? Eu acho muito pomposo. E eu optei por adotar o pousadeira para até passar a simplicidade que é a minha pousada, sabe? Essa coisa, a minha pousada é uma grande casa de praia que tem 14 suítes, né? Suíte para casal, para 3 pessoas, para 4 pessoas e para 5 pessoas. Uma casa de praia muito gostosa, uma vibe bem como é que eu diria, gente? De aconchego, de acolhimento, né? Não é nada muito chique. Eu não tenho café da manhã, por exemplo, mas eu tenho uma cozinha coletiva toda equipada, eu tenho churrasqueira, os hóspedes trazem as suas comidas, sua carne, seu carvão, suas bebidas, aí tem uma piscina maravilhosa, tem estacionamento, tem redes, né? As suítes têm ar-condicionado, tem frigobar, tem Smart TV com Netflix, bons colchões, roupas de cama higienizadas, é uma coisa simples. Então, eu acho que pousadeira é essa coisa mais simples que eu quero passar, né? Do que é esse meu empreendimento aqui. E qual foi o momento que isso entrou na sua vida? Digo, vou fazer isso. Estava aqui no Acre, eu acho que nessa época você era secretário, já tinha deixado de ser, e aí, de repente, você some. E aparece do Ceará. O que foi isso? Por último, eu estava como secretária de Estado de Empreendedorismo e Turismo, né, Marc? Inclusive, nós, quando você estava lá na Secretaria de Tecnologia, a gente fez algumas parcerias no governo do governador Gladson para a gente poder avançar nessa questão da tecnologia.
Mas, assim, eu vou te falar uma coisa. Se eu não tivesse pedido as contas, se eu não tivesse dito, vou-me embora, vou cuidar da minha vida e da minha família, eu acho que eu estaria morta no Acre, sabe? Estaria morta porque eu venho da iniciativa privada e o setor público é muito moroso, é muito burocrático. Eu acho que eu já teria tido um AVC, teria, sabe, tido um piripaque, como tive, né, derrame no olho, derrame ocular e tal, fui parar em Unimed, porque você quer realizar uma coisa, por exemplo, uma licitação. Você vai fazer uma licitação, quem perde entra na justiça contra quem ganhou, para tudo. Tem um prazo lá legal para até se resolver quem é que de fato ganhou aquela licitação e que merece continuar participando daquela obra. Gente, aí quando termina tudo, né? Quem ganhou é o que ganhou, que vai começar a obra. Todas as licenças que a gente já tinha tirado para realizar aquela obra já estão vencidas. Você tem que correr atrás de tudo novamente. Quando você consegue todas as benditas das licenças, meu amigo, vamos partir para a obra de fato e de direito. Não, agora o dinheiro que tem no caixa não dá para fazer porque o material aumentou. Tem que aditivar. Tem que aditivar. Cara, é o inferno na Terra. É o inferno na Terra, meu irmão, sabe? Eu digo, pelo amor de Jesus Cristo, eu não dou conta. Eu não dou conta disso. Fizemos trabalhos maravilhosos, né, com empreendedorismo, conseguimos licitar e entregar carrinho de pipoca, de cachorro-quente, de churrasco, kit manicure, kit cabeleireiro, salão delivery. Foi maravilhoso, consegui muita coisa, mas muita coisa, como o portal da cidade, que eu queria entregar com um dinossauro gigantesco, não consegui. Esse dinossauro deu que falar. É porque também a mentalidade de algumas pessoas que estão dentro do governo é uma mentalidade pequena, tacanha, sabe? Você não sabe da missão. Puxar o saco, você não sabe da missão texto, não sabe. Eu acho engraçado, Helene, que assim, quando ganha, né? Um partido, um projeto, todo mundo de mãos dadas, vamos lá, vamos crescer. Aí quando entra, começa um jogar pedra no outro, um detonar, e atrapalha, né, cara? Eu vejo assim... Você sentiu, acho que... É porque como você é no 320, né? Nem 220 não é mais. Isso pra ti sofre mais. Eu passei dentro do governo, então quando eu também fui na prefeitura, essa mesma dor de querer fazer as coisas aceleradamente, né? Fazer acontecer, porque 4 anos e um ano e meio passa no piscar de olho, a gestão é muito rápida, o passar dela, mas as tomadas de decisões, o convencimento, e quando você é diretor, você tem que convencer o secretário convencer o prefeito. Quando você é lá mais abaixo, aí tem que convencer uma escada, só basta um dizer não, né? Aí a tua vida já trava. E aí, como secretária, você só tinha mais um para convencer, né? Que é o governador. E mesmo assim, você sofria desse jeito. Imagine como Menino, é que é. A gente começou sofrendo em 2019, né? 2019 eu tive um pega com o secretário de Segurança Pública, um homem de quase 2 metros de altura, eu com 1,5 metro, sabe? Por quê? Na Expo Acre, ele me fez assinar um papel dizendo que eu me responsabilizaria por qualquer ato de violência ou crime praticado dentro da Expo Acre, porque ele retiraria a tropa dele à meia-noite de dentro do parque de exposição. Se eu quisesse que os empreendedores que lá estavam, donos de bares e restaurantes, funcionassem até as 2 da manhã, eu teria que me responsabilizar. E ele retirou a tropa. Sabe? Meia-noite a tropa bateu em retirada. Então, assim, você querendo... Era um momento das pessoas ganharem dinheiro, tá ali um aglomerado de pessoas, shows, eventos, aquela festa maravilhosa, linda, e ali nos bastidores, você levando soco no fígado, sabe, cara? Uhum. E aí os empreendedores, Eliane, não faz sentido a gente fazer uma reforma do tamanho que a gente está fazendo para funcionar até a meia-noite. A gente precisa ir até as 2 da manhã.
secretário, vamos até as 2 da manhã. Não, tem que ser até a meia-noite, porque tem que ser até a meia-noite. Eu digo, não precisa a tropa entrar no parque de exposição às 6 da tarde, porque às 6 da tarde é criança, é famílias. Entra às 9 da noite, né? Entra às 9 da noite para sair às 3 da manhã, 6 horas de trabalho e tal. Não, e não, e não, e não. Se você quiser, você vai assinar o documento, minha tropa está fora. Como é que você prospera com uma equipe que um pensa de um jeito, outro pensa de outro, cara? Ali eu já ia morrendo do coração, sabe? Só ali eu já ia morrendo do coração. Aí, assim, você querendo estimular o empreendedorismo para gerar emprego e renda. Aí, não, a pessoa abriu um negócio aqui, ela não pode funcionar depois das 10 da noite. Cara, eu sofri demais. Eu sofri demais, sabe? Sofri muito. E quer saber? Eu estou me matando aqui, o sistema é esse, eu não vou dar conta, vou cuidar da minha família, vou cuidar de mim, e muito obrigada, valeu, já chega, porque senão eu sinceramente, eu ia morrer, eu ia ter um piripaque. E aí eu vim para o Ceará, passei 1 ano estudando, escrevendo, analisando o mercado, fazendo cursos na internet e tal. E aí, comprei um terreno aqui e eu ia construir uma grande casa para mim e para toda a minha família, minha irmã, meus sobrinhos e todo mundo e tal. Só que Deus veio e falou no meu ouvido: te endivida um pouco mais e compra uma pousada pronta. Vocês moram nela e os quartos que sobrarem vocês alugam e o imóvel vai ser um imóvel rentável. Eu digo, então, senhor, é isso, né? Gostei da ideia. Eu já tinha feito tudo, inclusive, gente. Já tinha feito projeto, já tinha todas as licenças da prefeitura para começar a construção, tudo. Que benção, Helena. Eu vou lhe falar. Olha, eu tive uma experiência assim quando eu decidi casar. Eu sou servidor público, né? Há muito tempo eu também estou orando para sair do serviço público e empreender. Porque tem hora que você cansa, né, Helena? Assim, a gente tem que engolir sapo, é inevitável, mas parece que cada vez eles estão ficando maiores, né? E você vai ficando com uma certa idade, filhos, então... Mas aí eu orava a Deus... Pode falar. Não, o Diogo, é o seguinte, quando você vai ficando mais velho, você já não aceita mais engolir determinados tipos de sapo, determinado tipo de crocodilo, determinados tipos de tartaruga, sabe? Com casco nó. Você vai refletindo, cara, eu não mereço passar por isso. Sabe? Eu não preciso mais passar por isso. Eu não preciso. Olha, a quantidade de vezes que eu vi homens ali do meio onde eu estava, roubando as minhas falas, sabe? Eu conversava com um colega e dizia, olha, eu penso isso, isso e isso, a gente pode apresentar tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí chegava na hora da reunião, o cara se levantava e nem vermelho ficava. Colocava todas as minhas ideias como se fosse dele, sabe? Isso é uma violência, gente. É uma violência para qualquer pessoa, sabe? O cara roubar as tuas ideias, roubar as tuas falas e para parecer bonito na foto pro governador. Cara, não. E aí, pois é, Helena, o que aconteceu? Aí Deus falou pro meu coração isso, né? Que eu ganhava pouco, né? E tinha um sonho de casar com a casa já, né? E eu falei, como é que eu vou conseguir casar já tendo uma casa, né? E Deus falou justamente bem similar, falou contigo, né? Diogo, o dinheiro que você tem, se endivida um pouquinho mais, você pega o empréstimo, constrói uma casa, vende, foi ali em 2009, 2010, e aí com o lucro você vai construindo 2 e assim sucessivamente, né? E depois de 4 anos, né, eu consegui construir a casa. E eu acho interessante assim que, né, Mar, que a Eliane, ela tem sonhos, ela vai atrás, ela estuda, executa, e rápido, ela né? É intensa. Intensa, né? E assim, nesse teu processo agora, né, mais atual, né, que já fez de tudo, né? Por isso que é uma pequena notável, né? Como é que tá a tua avaliação, assim, da questão do empreendedorismo? Tá conseguindo, no 0 a 0, tá superando a expectativa? O que você acha? Todo empreendimento tem os seus desafios, né, Diogo?
todo empreendimento. Eu já empreendi muitas coisas que foram pura furada, sabe? Eu já empreendi, por exemplo, a minha loja, assim, a Zic Fashion, a minha grife, foi furada. Eu entrei com um carro, um consórcio quase quitado, 2 linhas telefônicas, abri a loja, 2 meses depois eu voltei para casa a pé, sabe? Tá? Mas o importante é você saber a hora de parar, porque às vezes a pessoa, tipo assim, eu já investi tanto dinheiro nisso, que eu vou continuar insistindo, porque eu tenho que fazer isso dar certo. Às vezes está dando errado para você mudar a direção do teu negócio, sabe? Se você continuar insistindo, botando dinheiro num negócio, está comendo dinheiro, você pode ter certeza que esse negócio ele não vai virar. Você precisa imediatamente saber o que eu botei aqui, eu vou perder, mas eu vou sair antes de me perder nesse negócio. Muito bom. E eu fiz isso em várias coisas, tá? Já perdi muito dinheiro empreendendo em negócios furados. Já perdi muito dinheiro empreendendo em negócios furados. Agora, o grande lance é você saber sair desse lugar rapidamente, entender que perdeu. Você não não fez as avaliações necessárias para fazer esse investimento. A gente precisa ter essa humildade enquanto empreendedor, sabe, Diogo? Dizer, cara, eu avaliei mal. Eu avaliei que esse negócio aqui quando a gente está apaixonado por um empreendimento, por um negócio, a gente tende a ver só o lado bom do negócio. Só o lucro, só as vantagens. E a gente se perde nesse sonho de observar só a vantagem e a rentabilidade. A gente não pensa, mas e se não for assim? E se eu não conseguir os profissionais para trabalhar nesse negócio que eu estou executando aqui? E se eu não conseguir atrair o cliente ideal para esse meu negócio aqui? Onde é que estão esses clientes? Eu consigo atrair eles daquele lugar para esse meu lugar? A gente não faz uma conversa difícil com nós mesmos e com os nossos sonhos. A gente precisa ter essa frieza. Beleza. O lance é construir casas, vender as casas e lucrar com isso. Beleza. Deu certo para fulano, deu certo para o cicrano, top. Quem mais pode me orientar a respeito, né? E se eu não vender essa casa? Hein? Fazer um risco calculado, dos males o pior. Se eu pensava ali em ter 50% de lucro, mas se eu só obtiver 10, está valendo? Pronto, então é aqui que eu vou. A gente precisa ter essa humildade para avaliar os prós e os contras. No caso aqui da pousada, o que eu avaliei? Eu ia fazer um investimento numa casa, certo? Uma casa para eu morar com a minha família, tá? Você sabe que uma casa, ela é um passivo. Se você alugar. Agora, se você morar, ela é um buraco sem fundo. Porque ela vai comer o teu dinheiro, né? Você vai ter que pagar a luz dela, você vai ter que pagar a água dela, você vai ter que pagar os consertos dela, as reformas dela, a manutenção dessa casa. Os impostos, o IPTU e tal. E a casa em que você mora, ela não te dá rentabilidade. Né? Ela só te dá despesa. Uma casa é uma despesa. E aí, dentro dessa visão, se uma casa é uma despesa, mas eu vou ter uma casa que vai me dar receita e que vai cobrir essa despesa, por que não? O investimento eu já iria fazer. Então, dentro dessa perspectiva, a minha pousada, ela tem a rentabilidade mais do que suficiente para cobrir as despesas e ainda sobra para a gente tomar um vinho, né? Eu reparei no início da tua... Da pousada, quando você comprou, que ela estava bem judiada, ela é antiga, né?
E aí eu vi, eu te acompanho sempre que tu faz, e aí ela sofre também com mão de obra. Ela contrata o cara não vai, o pintor não falta, o pedreiro não apareceu, e aí ela reclama, xinga lá na rede social. Rapaz, Mark, Eliane, igual eu te falei, a gente construiu casa durante 4, 5 anos. Todo, assim, imagina, você construiu acho 15 casas, mais ou menos. Tendo que contratar pedreiro, carpinteiro, encanador. Cara, eu cansei, assim. Eu falei, a próxima casa que eu vou construir vai ser a minha casa para morar e só, mas... É complicado, né, Eliane? Mexer com mão de obra, né, cara? Tu sofre um pouquinho aí de mão de obra, né, também? Mas sabe o que eu digo? Eu aprendi isso agora há uns 3 anos, tá? Eu aprendi agora há uns 3 anos. Não é que é difícil, é que a gente não sabe fazer a contratação certa. A gente, como empreendedor, a gente precisa contratar as pessoas pelos motivos certos. Não estou falando aí do pedreiro, do carpinteiro, do pintor e tal, que é um trabalho meio que sazonal, assim, né? Terminou a obra, ele sai da tua vida. Mas, por exemplo, pessoas que têm um empreendimento que precisa ali o tempo inteiro de pessoas trabalhando para você. Quando você não sabe fazer a seleção correta, você vai sofrer. Quando você não contrata pelos motivos certos, essa seleção ela é fundamental. Para você contratar vendedores, prestadores de serviço que vão trabalhar ali contigo no dia a dia, sabe? A gente peca. Oi, deu uma queda. Oi, Eliane? Deu uma queda, acho que na internet. Oi. Foi lá? Acho que foi. Pois é, né, mas como a Eliane tá falando, né, cara, que enquanto ela tá ali, tentando ali, né, voltar, essa questão do empreendedorismo realmente é uma área complicada, né, Mark? A gente tem que saber, tem que pesquisar, tem que buscar, né, orientação. Eu vi assim, até agora, como a Eliane tem compartilhado conosco, né, o grande segredo é você estudar, ir atrás, fazer cursos, né, inclusive o Mark foi professor do Sebrae, né, Mark? Consultor, ela é credenciado pelo Sebrae, e o que ela falou aqui é o que justamente a gente, muitas das vivências, né, da experiência dela, Diogo, ela se reflete na teoria que a gente ensina. Seleção, desafio... Olha, ele voltou, Marco, continua, Marco, como é que tá dando aula de empreendedorismo aqui? Foi linkando o que você falou, Liane, porque eu sou do Sebrae, sou consultor lá, então a sua experiência, ela mostra o que a gente ensina na teoria, mas ao inverso, e aí o que você vive é muito mais rico do que a gente ensina, porque a gente ensina uma técnica, mas ela não faz sentido quando você vivencia na vida real isso, a seleção, isso vai te tirar das tuas costas problemas futuros. E eu, incrível, como consultor, ainda peco nisso aqui, porque uma boa seleção realmente... Alô, Sebrae Nacional, Eliane está disponível para dar palestras, entendeu? Contrata a Eliane, porque aqui é teoria e prática. Eu estudo e eu aplico. Eu não ensino nada daquilo que eu já tenha feito. Entendeu? É um coach prático mesmo. Então, assim, pelo que eu te pude verificar, realmente, assim, o grande segredo que você aprendeu, como você falou, nos acertos e erros que você cometeu foi fazer uma boa pesquisa de mercado, estudar, fazer um curso, boas contratações. O que mais que você poderia dar um insight aí para quem está assistindo, que quer empreender? Eu posso acrescentar, Liane, acreditar e colocar energia no seu sonho? Ah, meu amigo, se você não tiver tesão, nem entre. Nem entre. Se você não tiver tesão, porque a energia for baixa, nem começa, tá? Porque vai jogar dinheiro fora e vai virar nada. O grande lance é você, primeiro, identificar uma paixão sua, certo? Com uma oportunidade. No meu caso aqui, com relação à pousada, não foi bem assim, tá? Eu nunca sonhei em ter uma pousada, eu sonhava em morar à beira-mar. Eu tinha um planejamento de vida para quando chegasse aos 50 anos de idade eu pudesse morar próximo da praia. Isso eu tinha. Por isso eu fiz vários investimentos em casas, em terrenos, construir um patrimônio ao longo da vida para que eu pudesse
depois dos 50, né, realizar esse sonho de estar morando próximo do mar. A pousada, ela veio porque Deus tocou no meu ouvido aqui, falou no meu coração e disse, já que você vai fazer uma casa, te endivida um pouco mais e pega um imóvel que vai te dar rentabilidade. Foi desse jeito, tá? E como eu trabalhava como secretária de empreendedorismo e turismo no Acre, como eu já dava treinamento para hoteleiros, de como conquistar o seu cliente, de como organizar as finanças do teu hotel, do teu bar, do teu restaurante, eu já tinha, né, um know-how para tocar a minha própria pousada. Sabe a história que eu estava falando para vocês? De um passo te leva a um outro nível, que tudo é uma preparação para o próximo nível? Pois é, Deus tudo tem um propósito, né, Eliane? Uma coisa linkada na outra, né? Uma coisa linkada na outra, gente. Deixa eu contar um testemunho meu, aproveitando, né? Eu trabalhei 10 anos no setor de licitação. Imagina, fazendo licitação 10 anos. É o que fazia ela sofrer. E aí eu ficava assim, o que eu estou fazendo aqui? Qual o propósito que eu estou fazendo aqui? Aí eu fiz um concurso e o que me fez o diferencial, que eu gabaritei a peça, foi licitação e contrato. Caiu aquela peça, que era uma elegibilidade, e aquilo me catapultou. Então, como a Eliane falou, tudo na vida dela teve uma razão de ser, né? Que te levou, né, para um próximo passo, né? E por isso que a gente não pode desprezar os pequenos começos, não tem que desprezar as lutas, né? Te moldou, né? Eliane, eu acho que a gente precisa marcar novos papos. A parte 2. A parte 2, 3, acho que a parte 20ª, 30ª, porque é um poço de conhecimentos e é rico e assim, a gente não cansa de te ouvir. É um prazer, é maravilhoso trocar essas experiências, né? E eu queria, assim, queria que tu falasse uma sensação que eu já tenho visto nas redes sociais. Você está mais feliz, é isso mesmo? Você está mais feliz? Eu sempre fui uma pessoa feliz, tá? Sempre fui uma pessoa muito feliz, muito convicta, muito cheia de tesão pela vida e por tudo que eu faço. Desde vender um cosmético, a vender um carro, a ter uma pousada, a ter a minha empresa de comunicação, sabe? A publicidade e propaganda, tesão na sala de aula, tesão dando o meu curso, minhas mentorias para mulheres candidatas. Para quem não sabe, eu tenho aí um curso na Hotmart, um curso maravilhoso, gravado, não estou mais com saco de fazer regravação, mas é um curso super bacana, um curso prático para candidaturas femininas. Então, tenho o Ela Eleita no Instagram, enfim. O que acontece? A gente tem que ter tesão, sabe? Se a gente não tiver tesão, não dá para fazer. E assim, a gente precisa ter um motivo para sair da cama de manhã, gente. Um sonho, sabe? Algo tem que estar dentro de você. E você vai fazer não pensando no resultado final, mas aproveitando o processo do fazer, curtindo a etapa. Você falou, Diogo, que assim, ir atrás de pedreiro, carpinteiro e construção de casa e não sei o que, encheção de saco. Eu adoro reforma. Eu amo reforma, eu adoro o processo da reforma, a poeira, sabe? O pedreiro que não veio, mas eu curto isso, sabe? Eu curto isso. Eu curto a escolha do material, eu curto ver lá o tijolo, a forma, o combobol que a gente vai colocar, o piso, sabe? A modificação, não, essa parede não vai ficar boa para cá, discutir o projeto, as etapas do projeto. Eu curto isso, eu amo isso. Se você não curtir o processo, que é o teu dia a dia, que é o teu agora, que é o teu presente, vai ficar muito pesada a vida. Vai ficar muito pesado empreender, sabe? Se você, por exemplo, vai montar um churrasquinho, mas você não curte o processo de cortar a carne, espetar a carne no espeto, você só curte assar a carne, vai ficar pesado, sabe? A não ser que você tenha um parceiro aí, uma parceira que curta espetar a carne no espeto. Então, você precisa curtir todo o processo, curtir fazer os molhos, curtir sujar a mão de carvão, tocar fogo na churrasqueira. A gente precisa aprender a curtir
cada movimento do processo daquilo que você quer realizar. Que aí a coisa flui, dá certo. Amém, Ou Lene. não. Pra Ou se não der concluir- certo também, muda a Amém. rota. Amém, Lene. Para concluir como o Mark falou, né, a gente vai marcar aí, né, Mark? As portas estão abertas para Precisamos. você. É muita informação. Acho que tem muitas coisas, né, que a gente tem que discutir política, discutir empreendedorismo. É muita. Rapaz, esse podcast aqui vai dar uns bons cortes, se vocês Vai. souberem aproveitar. Não. Mas- Não, isso aqui foi só a história de origem da Pequeno Pequeno Notável. Notável. Depois a gente vai falar de empreendedorismo, falar da energia solar que você está empreendendo. A gente tem muita coisa pela frente para conversar. Quer que eu fale da energia solar agora ou outro momento? Tem que ser outro, a gente já está no limite. É. Do tempo. Mas, Helena, mas já dá tempo, assim, pedir para você, né, se possível, mandar uma mensagem final. Para as acrianas, Mas né? a criança. Para todo mundo. Para todo mundo que está acompanhando, né? Sobre. Eu vi que você tem muita inspiração e eu vi que você tem muito o que acrescentar na vida das pessoas. Porque eu me vi muito assim, motivado, e vi muita situação que eu estou passando, que eu já passei, né? Como você compartilhou. E eu sei que isso pode mudar a vida das pessoas. Às vezes um podcast, algo que a pessoa ouviu, muda a vida dela, né? E eu gostaria de você deixar essa mensagem final para essas pessoas, com base na sua história de vida, tudo que você falou, para que elas, se Deus quiser, Deus use esse momento para mudar a vida delas. Como eu falei para vocês, Deus atua sempre na nossa vida. Deus já fez a parte dele na nossa vida. Agora cabe a nós fazer a nossa, tá? Se tiver ruim, mude. Se tiver pesado, descanse. Se tiver sofrendo, busque apoio, busque consolo. Mas saia do estado em que você está. Não do estado físico, geográfico, do estado emocional, do estado mental em que você está. Lembra que eu não estava feliz lá na roça? Porque eu queria falar no rádio e lá eu não tinha apoio. Lembra que eu queria estudar e não construíram a casa na cidade para que eu estudasse? Lembra que eu fugi? Ali eu mudei. Depois eu busquei vários sonhos, fui mudando. Mudei entrando para a política, mudei entrando para a universidade, mudei entrando para a vida pública, para a gestão pública como secretária. E quando eu pedi as contas como secretária de Estado, que é um puta de um salário maravilhoso, todo mundo diz, tá doida, tá maluca, como é que ela vai abrir mão desse salário, do status que ela tem como secretária de Estado, é maluca. Não, eu só quero estar onde me cabe, eu só quero estar onde eu estou bem, eu só quero estar onde eu puder estar feliz. Se você puder estar feliz numa situação, é só você readequar as suas finanças, nega velha, sabe? Readequa as tuas finanças, ao invés de comer picanha, passa a comer lá carne moída, tá entendendo? Ao invés de tomar vinho, toma uma cachaçinha só uma vez na semana, readeque a sua realidade financeira, viva sempre um nível abaixo, porque eu sempre vivi um nível abaixo, financeiramente falando, das minhas condições financeiras, para poder ter investimentos, para poder ter grana, para poder ter dinheiro na hora que aparecessem as oportunidades certas para poder, né, estar ali em ponto de bala para poder aproveitar as oportunidades. Então, viva sempre um degrau abaixo, que isso não faz mal a ninguém, não é demérito para ninguém, tá bom? Eu acho que é isso. Muito bom. Mais uma vez, te agradecemos. Que presente, viu, Eliane? Muito obrigado. E você que está nos ouvindo, essa foi a Eliane Ciazic, pequena notável, conhecida em todo o estado do Acre, Brasil afora, e agora fazendo seu nome lá em Fortaleza. Quando você for no Ceará, lá em Fortaleza, eu sei que os acrianos gostam de Fortaleza, visitem a Pousada Nobre, que, se eu não me engano, fica em Aquiraz, perto do Beach Park, é isso?
Isso, nós estamos a 24 quilômetros de Fortaleza, em Aquiraz, que foi a primeira capital do estado do Ceará, o maior município em extensão territorial, onde tem também o Beach Park. Nós estamos aqui a 10 minutinhos do Beach Park e a 25 minutos de Fortaleza. E lá na Prainha, né? Ela está justamente na chamada Prainha, um lugar super Paradisíaco. Paradisíaco. Ela mostra várias fotos nas redes sociais dela, e aí fica o convite, e aí eu passo a bola para ti, Diogo, para a gente conseguir encerrar esse programa. Amém, com certeza. Muito obrigado, Eliane, mais uma vez. Só concluir para a Eliane passar as redes sociais dela, né, Eliane? Como é que as pessoas fazem para te encontrar nas redes sociais? Sigam @Pousada-Nobre, sigam Ela Eleita e Bem Vista no Instagram e sigam também Eliane Sinhazic. No Eliane Sinhazic eu falo de besteirol e tal, do meu cotidiano e tal. No Ela Eleita eu falo sobre política e no Pousada Nobre eu falo sobre a nossa pousada, o dia a dia da pousada, tudo que a gente faz por aqui, a gente fala lá no @Pousada Nobre. Amém, muito obrigado, Eliane, mais uma vez. Isso aí, pessoal, hoje foi só a história de origem aí da Eliane, pode ficar tranquilo, que na próxima vez a gente vai ter uma conversa, se Deus permitir, até presencial aqui no estúdio, né, Mark? Eliane, se um dia a Eliane vier visitar a gente aqui. E, pessoal, nosso objetivo no canal, mais uma vez eu creio que essa conversa, ela foi preenchida, completada, que é proporcionar para vocês uma vida equilibrada. Eu vi que a Eliane deu aí vários insights para você alcançar essa vida equilibrada, em várias áreas da vida. E na próxima semana, pessoal, tem mais. Nós estamos conversando aí com pessoas para falar sobre vendas, falar sobre inteligência artificial, sobre a vida espiritual, empresários que estão experimentando uma experiência nova com o Senhor, como isso tem mudado a vida deles. Isso é só o início do The Brothers. Nós pedimos para vocês compartilhar o link, se inscrevam no canal, ativem o sininho, para que vocês recebam vídeos como o da Eliane hoje, esses insights, a entrevista. No canal também, pessoal, nós temos podcast de investimentos, que trata só sobre investimentos, todos os tipos de investimentos, criptomoedas, REITs, que são fundos imobiliários dos Estados Unidos, bonds, commodities, tudo. Também temos o estudo da palavra. Então é um canal completo para que você possa alcançar um equilíbrio em todas as áreas da vida de vocês, tá bom? Então que Deus abençoe, uma ótima semana, vida longa e próspera. Energized. Encerramos agora nossa jornada. Mantenham suas mentes curiosas e seus espíritos elevados até nosso próximo encontro. Broadcast volta na próxima semana. Aguardem-me. Vida longa e prospera.